não teremos mais apostilas na terça-feira, vamos acompanhar diretamente do livro, tá? Olha, a nossa irmã Aracaci parece que quer um livro, né? Então, o livro é um preço simbólico, você pela internet também pode fazer esse pedido pela nossa livraria, e vamos, sabe, ter o livro em mãos. Você com a sua caneta Bic pode ir fazendo anotações no livro, conforme eu faço. Se você preferir, você pode, aqui o meu já está todo anotadinho. Se você preferir, você pode também ter uma folha em branco, nós temos lá também para te fornecer uma folha em branco, ou trazer, montar a sua agenda, tá bem? Afinal, deixa eu te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. São as novidades, né, deste ano. Então, algumas pessoas que talvez não estiveram nas 2 primeiras aulas ou não se conectaram, estão sabendo a partir de hoje. E você pela internet, você vai poder receber o seu certificado de participação virtual da Escola de Capacitação. Olha que lindo, eu tenho certeza que alguns eu já sei que vão receber. O presbítero Luciano está sempre ligado conosco, nossos irmãos pastores, lá do Corpo Ministerial de Pouso Alegre, Porto Alegre, Santa Cruz do Capibaribe, Londrina, muitas pessoas, nossa Nerli, que inclusive está semeando, né, às terças-feiras, vão receber, vocês que colocaram a mão no arado, não olhem para trás, hein? Nossa irmã Aracaci, a Bia, né? Bia, um beijo, Bia, está sempre ligada conosco, vai receber também o certificado no final do ano. Olha, nomes que já estão na minha mente, veja como está lindo, hein? Esse movimento que estamos fazendo pela internet. Aula 3, então, deste livro maravilhoso, Iniciação ao Pacto da Graça de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 4, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Quem não conhecer Cristo da forma correta, com a forma que tem que ser conhecido hoje, vai ficar andando em círculos, vai ficar nadando na praia. Tem muito crente nadando e morrendo na praia. Quando chegar lá no céu, e aí? O que você construiu lá? Ah, filho, cadê? Escondeu os talentos, não entendeu nada, não conheceu, não evoluiu. Diga, evoluir é obrigatório, para que o Filho de Deus atinja os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, que Isaías fala. Viu? Está aí, já foi dado. Tem gente até hoje procurando aquela promessa que Isaías fala: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Já está, meu irmão, já foi dado. Cristo na cruz do Calvário. Agora precisa entender, no último parágrafo da página 23, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: é por isso que não é qualquer ensino que nos leva a conhecer o verdadeiro Jesus. Não é, irmãos. Ensinos tem muito, tabuletas de igreja tem muito. A rua Luiz Beltrão, que é uma rua que liga a Praça Seca à Vila Valqueire, lá há 30 e poucos anos, irmãos, talvez tivesse uma igreja ali. Hoje deve ter pelo menos umas 15. Quando eu parei de contar, tinham 12. Umas abriram e fecharam, está dizendo a minha esposa, mas a maioria, irmãos, está lá aberta, está com a tabuleta de igreja, só que é ensino de pessoas que não sabem o que estão pregando, não conhecem, não têm para dar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Desculpe, com ousadia eu te falo. Estou aqui, amados, na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, talhado por Deus para isso. Eu falava com a minha esposa, eu falava: olha, eu fico impressionado de como Deus trata comigo e trata. Falava com a minha família esse final de semana, tivemos a oportunidade de estar todos juntos, e eu dizia: olha, como Deus trata comigo de uma maneira para que eu veja, sabe, a forma
de agir conforme Deus quer que eu haja. E eu vejo naquelas situações que às vezes se levantam, eu vejo que aquilo ali é um momento de teste para mim o tempo todo. E não é me testando para Deus, não. É me testando para ver Deus agir. Deus não te testa para Ele, Deus te testa para que você o veja. Deus não nos prova porque Ele não sabe, Ele é onisciente, irmãos. Ele nos prova para nós sabermos. E quanto mais você souber, entende, Sandrinha? Mais você vai ter nesses momentos críticos, você vê rápido. Cada vez eu estou... Que aí quando você identifica a situação e trata como tem que ser tratado, irmão, dá uma... Ontem à noite eu falava com a minha esposa, depois às vezes você vê e você fala, naquela situação, aqueles camaradas lá pensaram que eu era trouxa. Aí você pensa assim, antes ser o trouxa do que ser o ladrão. Antes ser taxado de trouxa do que ser tratado de espertalhão. Você está entendendo? Antes ser roubado do que ser o ladrão. E você no final do dia está com a sua consciência tranquila. Você diz, puxa vida, eu superei tudo. Caramba, eu não meti a mão pelos pés. Eu não briguei. Eu não. Irmão, minha mãezinha falava, quando um não quer, dois não briga. Ainda falava nesses termos mineiros, né? Quando um não quer, dois não briga, irmão. Pode vir quente que eu estou fervendo? Se você vir quente, meu irmão, você é um balde de água gelada para você. Porque eu estarei dentro dessa visão, em quem todos os tesouros, sabedoria. Quem tem esses tesouros revelados não vive em ansiedade, vive em sabedoria. Entende? Nossa carne, diga carne, ansiedade. Espírito, sabedoria. Diga, eu tenho uma carne de ansiedade, mas também tenho um espírito de sabedoria. Gálatas 5,16, irmãos. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Quando eu digo 3 vezes é para tentar decorar. Sem quem não consegue decorar, anota num papel, coloca no bolso e lê toda hora. Leia esse versículo. Pegue, levante. Quando tem uma situação, fala, o bispo Daniel me deu um versículo. Então, deixa no bolso anotado, já se você não tem essa condição. Entende, Ferreirinha? Às vezes a pessoa não consegue. Ok, é um chamado meu. Eu tenho muitos textos, centenas de textos bíblicos decorados. Eu não decoro nome de rua. Minha esposa às vezes fala, amor, mas você veio aqui ontem. Eu falo, minha cabeça é para decorar versículo. Já adotei esse critério. É chamado de Deus, eu preciso decorar versículo. Eu não preciso ficar ensinando você a chegar a lugar nenhum aqui, nome de rua. Mas eu preciso te ensinar. Aliás, eu preciso amar, interceder e ensinar. E Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, a carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. Você pode repetir comigo? A carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. Porque o Espírito, Cristo em nós, a esperança da glória, aprove esta bênção para nós. Paulo diz em Colossenses 1,27, ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então não é qualquer conhecimento que leva a conhecer o verdadeiro Jesus, irmãos. O verdadeiro Jesus está na revelação da graça de Deus. Fora da revelação da graça de Deus, não se vai chegar a lugar nenhum. E aí na página 25, o apóstolo diz, fora da revelação de Deus, não há conhecimento, não há sabedoria, não há tesouro algum. O último parágrafo da página 25. É o Espírito Santo de Deus que revela. É Ele quem ilumina os nossos olhos espirituais. Nós que nos dispusemos a avançar no conhecimento, que nos dedicamos ao estudo da palavra, que nos engajamos comprometidos com a obra do reino, que nos dedicamos ao estudo da palavra. O que você está fazendo aqui agora? Sublinhe isso aí, amado. Diga, sou eu. Diga, eu sou essa pessoa. Eu estou numa terça-feira ensolarada. Nossa Senhora Galvão poderia estar em qualquer lugar agora, celebrando o seu aniversário, decidiu estar aqui, começar o dia aqui. O que Deus vai lhe dar no resto do dia do seu aniversário, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas Deus já está te revelando pelo Espírito, porque o Espírito revela. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Sabe que tem muita gente essa hora? Pode até anotar aí, 1 Coríntios capítulo 2,
versículos 9 e 10. Tem muito crente por aí, amado, procurando as coisas, dizendo, ai, mas o que será, hein? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Ai, meu Deus, eu não consigo ver, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Bem que tu disseste na tua palavra, o que tu tens preparado para aqueles que te amam. Só que não vai no 10, o 10 diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Irmãos, isto é revelação. Revelação, a Bíblia Sagrada tem que ser filtrada pelas 14 epístolas, amados, senão a pessoa só fica na mesmice, só naquelas questões de Jairo, de Zaqueu, e fica por ali passeando, e falando do Éden, e falando de juízo final, e questionando coisas que a Bíblia nem deixou tão clara para nós, que estão no âmbito de Deus. Perdem tempo, não avançam, ficam parados, ficam andando em círculos. Depois aqui na página 27 ele diz, o que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Aí o apóstolo, nós vamos ler juntos aqui, já, algumas questões que o apóstolo enumerou no livro, mas nesse momento da graça de Deus eu quero dizer para você o seguinte, que há uma síntese muito grande, que se você não entender, está nas 14 epístolas, está contida nas 14 epístolas, diga a síntese da Bíblia. Síntese é um resumo explicado. Síntese é aquilo que você olha e consegue ver o macro. Você olha o micro e consegue ver o macro. É como se fosse um aplicativo. Hoje nós estamos na era, né, dos telefones, dos iPhones e dos smartphones. Olha, você está vendo aqui o meu, eu já criei no meu, não sei se você consegue ver por aqui, né? Eu já criei no meu, é isso aí, ó. Já criei aqui ícones para colocar ícones. Então eu tenho pastinhas aqui que dentro delas tem 10, 15 pastas. São micros para ver macros. Quando eu clico aqui, eu abro uma tela. Isso aqui, por exemplo, é só sobre finanças. Então tem ícones do Banco do Brasil, do Banco Itaú, do Banco do Corretor, dos meus cartões de crédito, do quilômetro de vantagem, Mercado Livre, por aí tudo vai. Tudo que é financeiro está aqui só nesse quadradinho. E você sabe que você tem as 14 epístolas na Bíblia Sagrada, irmãos, que cada capítulo, a começar ali Romanos, depois fecha em Hebreus, cada capítulo, cada versículo, você olha com os olhos iluminados e você vai descortinando a Bíblia, você vai vendo, você vai tendo acesso à revelação. Eu digo que se você não entende as 14 epístolas, você não entende a graça de Deus, você não entende o tetelestai, porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, é isso que o apóstolo vem falando até esse ponto, ele diz, as pessoas ficam pensando na via crucis, no que tem que fazer, que Cristo fez, tem que fazer, não entendem que Cristo disse, está consumado. É o tetelestai, né? É João 19:30. Não sei se a gente chegou a colocar esse versículo, mas você pode anotar aí na página 27, quando o apóstolo começa a dizer o tema, o que é a graça de Deus, você pode anotar aí, depois que ele diz aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele diz assim, sua obra foi tão completa, que quando a terminou, quando viu que tinha cumprido o propósito que ele, como pai, havia proposto, disse, tudo está consumado, tudo está feito. Esta linguagem, em linguagem popular, nós diríamos, terminou, acabou, tudo completou. Consumado, amados. Depois nós vamos ver o que Cristo consumou. Mas as 14 epístolas, elas vão te trazer para esse eixo do tetelestai, de que tudo está feito, que você só tem que viver a graça de Deus. Nós temos como colocar o vídeo, Joás? Por favor, um vídeo de 2 minutos, peço a sua paciência para a gente assistir junto. Romanos 7:23 diz, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando, olha quem está falando isso é o apóstolo Paulo, irmãos, já escrevendo as epístolas, não foi nos primeiros dias de Paulo, porque você vê que lá em Atos dos Apóstolos, que não é uma carta do apóstolo Paulo, e muitas pessoas usam coisas que Paulo fez no livro de Atos, para dizer se Paulo fez eu posso fazer, não. O que Paulo está registrado no livro de Atos,
Atos é um livro de registro. Era o registro dos atos dos apóstolos, é uma ata. Então ali Paulo até foi lá, teve aquela discussão, fez votos e aquilo tudo, depois ele volta e diz, ingloriamente confesso, né? Ingloriamente confesso. Fiz-me de louco, mas, sabe? Então agora você vê Paulo escrevendo às igrejas, aí sim as epístolas, as 14 epístolas, as 7 igrejas que depois João escreve no Apocalipse. Quando Deus fala em 7 na Bíblia Sagrada, é perfeição, é modelo. Número 7 na Bíblia é padrão a ser seguido. Por isso Paulo escreve 14 epístolas e João escreve as 7 igrejas. São as mesmas igrejas. Por que 14, Paulo? Porque as epístolas não podem ser questionadas. 2 vezes 7, simbolizando, tratando da lei e da graça, tratando das 12 tribos e tratando dos 12 apóstolos, tratando do velho pacto e do novo. As 14 epístolas são o filtro da Bíblia Sagrada. Voltando ao livro, nós vemos agora, o nosso apóstolo começa na página 29, ele diz, o que é crescer na graça de Deus? Ele vai enumerando, e ele diz, no número 1, estávamos mortos e a graça nos ressuscitou, dando-nos vida, fez-nos assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, amados, que nós já ressuscitamos. Diga, eu já ressuscitei. O que vai haver agora é um cronograma de Deus, dentro de um processo de conclusão da criação, que vai ser o arrebatamento da igreja. Vai ser apenas como se fosse uma reprise da nossa ressurreição, uma confirmação de que nós já ressuscitamos, porque a morte era a morte espiritual, era a incapacidade do homem se sentir apto espiritualmente, porque Deus nunca mudou. Então Deus usou a lei para apontar Cristo, e tudo aquilo escrito até Mateus, Marcos, Lucas e João, acreditem, o próprio ministério de Cristo apontava para o que iria acontecer quando a graça de Deus fosse revelada ao apóstolo Paulo. E aí Atos conta os registros dos Atos dos Apóstolos, a constituição da igreja primitiva, e depois vem as epístolas. Eu dividiria a Bíblia em 3 momentos, acredite, com devida vênia ao Espírito Santo e a todos os teólogos que foram até os bispos. Isso é uma soberba? Não, isso é segurança. Eu dividiria a Bíblia em lei pregada até João, depois os Atos dos Apóstolos ali, que fez essa organização da igreja primitiva, registrou esse momento de fundação ou fundamentação para a igreja, e depois o momento das 14 epístolas como o filtro da Bíblia Sagrada, e em 4º ponto, os outros livros, demais livros que confirmam tudo isso, até chegar ao Apocalipse. As epístolas, né, dos pequenos apóstolos, como podem dizer, as pequenas cartas, depois das cartas de Paulo, e Apocalipse, que é o livro da revelação, que, na verdade, todos eles acompanham o que Paulo diz nas 14 epístolas. Nós precisamos, pegar as 14 epístolas na nossa vida e entender, olha, se eu compreender bem as 14 epístolas, eu vou compreender toda a Bíblia Sagrada. Agora, se ficar naquela mesmice da lei, vai ficar preocupado com muitas coisas e ocupado com coisas que não vão causar em nós a evolução. Você pode fazer uma remissão aí com Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 3, onde Paulo diz, Hebreus 6, 1 a 3, eu não coloquei no telão, mas está na minha mente e no meu coração. Hebreus 6, 1 a 3, Paulo diz, deixemos-nos, pois, levar para o que é perfeito, não lançando de novo
Deixemos levar. Ele diz para a gente não ficar debaixo das obras elementares de Cristo. Ele diz, vamos deixar levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. E ele explica isso. Eu vou lá em Hebreus 6, que é bom. É bom a gente fazer a leitura aqui do texto todo, que tem muito a ver com esse processo evolutivo do cristão, com essa PEC, né? Hebreus é o último livro a última epístola das 14, né? E Paulo, então, vem com esse recado, ele diz, por isso, irmãos, quer crescer, quer avançar, não vamos ficar como os demais, com aquelas perguntinhas, quantos filhos Maria teve, como é que foi a evolução, o que vai acontecer, peraí, como é que vai ser o arrebatamento, irmãos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Eu já tenho aqui um piso lindo, todo em granito. Gente, vocês já pensaram se eu ficasse aqui? Não, mas meu Deus, será que o engenheiro aqui fez esse piso legal? Espera aí, deixa eu pegar aqui um martelinho e quisesse quebrar o piso para ficar olhando o que tem lá embaixo? Tem gente que fica assim. Na obra redentora de Cristo disse, tetelestai, está consumado, o preço está pago, está tudo feito, está conquistado. Mas tem gente que quer voltar lá, quer jejuar, quer batizar, quer fazer circuncisão, quer entender coisas que só o Espírito revela. Ou então diz, espera aí, esse teto, meu Deus, está bonito, mas o que será que tem acima do teto, irmãos? Deus te deu a graça. Ele disse, a minha graça te basta, quando falava com Paulo. A minha graça te basta, vamos viver a graça, vamos avançar na graça. Ele diz, por isso, ponto de parte, deixamos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Ele diz o que é? De obras mortas e da fé em Deus, que é o que no versículo 2? Ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. E as pessoas, as igrejas ficam andando em círculos o tempo todo. Entende, Diácono Henrique? Querendo repetir essas questões. Isso faremos se Deus permitir. Alguns momentos, tem alguns instantes que acontece, que Deus permite, que é necessário. A gente faz, mas não pode ser a prática de uma igreja. Não pode ser o foco de uma igreja. Não pode ser uma questão de, não, a classe dos catecúmenos. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, tem gente que pensa que o batismo... Gente, obra de Deus não é mágica. Obra de Deus é milagre. E milagre não é pautado em rituais. Milagre é pautado em fé. Tem gente que pensa que um batismo resolve tudo. Às vezes a pessoa fala assim, olha, quer casar? Tem que batizar. Já viu isso? Na igreja tradicional, o cara entra e diz assim, tá bem, você já é da igreja, ok, mas você para casar com ela só quando batizar. Aí o camarada vai e batiza. Né? Diz o apóstolo Miguel Ângelo que entra um pecador seco e sai um pecador molhado. A única diferença é essa. Se a água purificasse mesmo, irmãos, o Rio Guandu estava uma beleza, cheio d'água. Tietê, então, né? Paulistas que o digam. Podia jogar o que fosse lá dentro, a água purifica. Estão entendendo? Mas a verdade é que o povo anda perdido aí com essas questões que não fazem crescer na graça e no conhecimento. Você vê que é exatamente as 14 epístolas que o apóstolo Miguel Ângelo está usando aqui. Depois ele diz, primeiro tópico ele disse, estávamos mortos. Então já fomos ressuscitados. Já podemos viver aqui na terra essa condição espiritual, porque tem gente que pensa que é tudo lá no céu.
Depois ele diz, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz, do Filho do seu amor. Colossenses 1,13 ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Depois no 13 ele diz assim, Jesus nos aperfeiçoou para sempre, oferecendo-se em nosso lugar como oferta perfeita e única. Hebreus 10,14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Depois no 4 ele diz, ele nos regenerou e nos deu incorruptibilidade. 1 Pedro 1,23. Pois vós fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós vamos voltar nesses tópicos, aqui na próxima aula, já marquei, para a gente explicar bem essa parte do livro, e entender que o sacrifício de Cristo, e entendidas as 14 epístolas, e crescendo na graça e no conhecimento, nós adquirimos um background de cristãos, irmãos, de, evangélicos diferenciados. Diga, eu sou um evangélico diferenciado. Diga, eu sou um cristão de renome. Sabe o que é um renome? É alguma coisa acima do nome. As pessoas estão acostumadas a dizer, é crente, é crente, é crente. Vocês vão dizer, olha, esse aí é diferente. Esse tem uma postura. Rapaz, olha que a gente fez umas coisas aqui. Eu acho até que ele entendeu, mas fingiu que não entendeu. As pessoas vão começar a ficar com brasas. O sábio diz assim, olha, quando alguém faz alguma coisa errada com você e você faz o bem, você amontoa brasas sobre a cabeça da pessoa. E você vai avançando, você vai desbravando, você vai tendo o crédito com Deus aumentado a cada dia. Você vai crescendo na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque você conheceu Jesus. Primeiro, você sabe quem é Jesus. Você sabe que ele nem morreu, que ele apenas passou por um processo de aparente morte para que o mundo pudesse ser atingido pelo sacrifício dele. E que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele mora em você, que o Espírito dele te guia a toda a verdade e que você está crescendo na graça e no conhecimento. Você só tem que avançar. Irmão, nós não somos do que retrocedem. Quem quiser retroceder, que retroceda. Nós vamos avançar. Amém? Se você quiser retroceder, o problema é seu. Se você quiser avançar, venha comigo. Eu vou avançar. Assim seja, assim disse o Senhor. Obrigado por mais essa terça-feira maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, real, justo e verdadeiro. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem não só hoje, mas eternamente. Na vida daqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento. E o povo vitorioso, diga amém, amém, amém. Graças a Deus. De reino de Deus, de semente e de prosperidade. A minha palavra nesse momento não é falar de dinheiro. Quem fala em dinheiro é o mundo. Eu falo de reino de Deus, semente e prosperidade. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Eu quero, que você fixe isso na sua mente. Quando você ouvir aqui neste altar falar de vida financeira, não pense que nós estamos falando de dinheiro, porque o cristão que entender esse mistério vai saber que ele não vai mais usar dinheiro, ele vai usar semente. O texto de Jesus lá em Mateus, os discípulos ainda indagaram, disseram, Senhor, mas por que falas em parábola? E Jesus disse, porque não é para todos, é para os do reino. Esses mistérios serão ditos e revelados somente aos do reino. E depois isso foi revelado a quem? Ao apóstolo Paulo. E Jesus estava mostrando alguma coisa ali que era muito especial para nós e que é uma exclusividade. Eu vou provar para você como é uma exclusividade no Salmo 1. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no dos escarnecedores, ele é bem-aventurado, ele é macarioi. E ele tem prazer na lei do Senhor. Então, esse aqui, do 1 ao 3, é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus podem viver nesta terra como bem-aventurados, se eles não se desviarem, não entrarem, não é que seja uma questão de livre-arbítrio, mas não desobedecerem.
Se eles obedecerem, se eles fizerem a coisa do jeito que Deus manda, Deus ordena. Então, o dinheiro que vem à nossa mão, quando nós entendemos esse mistério e semeamos, nós tornamos esse dinheiro em semente. E tudo que você usar para comprar, apesar de você, para o mundo é dinheiro. Ah, bispo, mas eu fui lá nas Casas Bahia comprar um eletrodoméstico, como a bispa Sandra foi há um tempo. E ela estava levando, ela achava ainda naquela época que ainda não tínhamos ensinado aqui, ela pensava que estava levando dinheiro, mas ela estava levando semente. Sabe o que aconteceu nas Casas Bahia? Quando ela colocou o dinheiro dela lá e comprou um eletrodoméstico, ela foi contemplada com um sorteio e ganhou 25 mil reais, um vale de 25 mil reais para comprar um eletrodoméstico, porque ela não estava usando dinheiro, ela estava usando semente. Tudo que você fizer, diz esse texto de Salmo, lá no versículo 3, será o quê? Quando ele faz aquilo ali, quando ele anda conforme a palavra, que essa água é a palavra de Deus, quando ele se envolve, quando ele obedece, Claudinho, tudo que ele faz, ele será o quê? Bem-sucedido. Isso envolve a nossa vida financeira. O versículo 4 diz, o ímpio, contudo, não é assim, é como a palha que o vento dispersa e tal. Então, esse assunto não é para o ímpio, mas do 1 ao 3 é para o salvo. Então, aproveite. Eu tenho dito para você, eu estou falando de reino de Deus, eu estou falando de semente, eu estou falando de prosperidade. E isso tudo, na vida do Filho de Deus, conforme está aí, eu estou falando de oportunidade. O ímpio não tem essa oportunidade, Mericlé. O ímpio não tem essa oportunidade, amado de Deus. Você que está ligado pela internet, Deus está te dando esta oportunidade de mudar completamente todo o conceito que você tinha sobre vida financeira. Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade. Prosperidade é mais que dinheiro. Prosperidade, Nadir, é realização. O meu convite a você é que você se associe comigo no tocante ao dar e receber. Se Deus tocar no seu coração, para você trazer o seu dízimo às terças-feiras, traga às terças-feiras. Não tenha vergonha de dar esse testemunho, dizer, eu tenho sido alimentado, o Bispo Daniel é uma bênção para a minha vida, eu quero confirmar isso na vida do Bispo Daniel com a minha semente. Faça isso, você vai estar me honrando, além de primeiro, claro, honrar a Deus, depois honrar esse apostolado, você também vai estar honrando a minha vida, e eu recebo a honra de Deus. Recebo. Estou aberto à honra de Deus. Até porque eu já aprendi que não é para mim essa honra, é para que eu canalize a Ele. Estou aqui fluindo a honra de Deus, amados. E o versículo 19, diria o carioca, mata a pau, né? Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, está em Filipenses 4,19, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. O segredo desse versículo está entre vírgulas, ali, logo depois de meu Deus. Quando ele diz, segundo a sua riqueza em glória, eu digo, com a permissão do Espírito Santo, com a versão Daniel Anacleto de Oliveira, e o meu Deus, segundo os seus recursos ilimitados. Sabendo que, apesar do mundo dizer, a economia dizer, que o consumo é ilimitado e os recursos são escassos, eu digo, no reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Orientado por quem? Pelo Espírito de Deus. Você consome com sabedoria. Atenção, você empresário, pare de jogar seu dinheiro na lama. Você que está aí ligado comigo, você tem que ouvir a voz de Deus, você é ovelha, por isso que Deus te colocou aí. Esse dinheiro que você ia dar para esses lugares aí, para comprarem, para se esbanjarem seus próprios prazeres, semeie aqui neste altar, meu amado. Tenha coragem, você vai ver, tudo que você fizer será bem sucedido, porque você é filho de Deus e eu estou te dando, eu não, Deus está te dando oportunidade. Depois mande um e-mail para mim dando o teu testemunho, bispodaniel@igrejacristovive.com.br. Eu estou aqui como profeta, e Deus tem me dito que vai colocar um empresário, não sei se é hoje, não sei que dia vai ser, se for e quando for, Deus vai tocar no seu coração, um empresário que vai acreditar, vai lançar uma grande semente, vai mandar o testemunho e será um marco para o nosso ministério, mas muito maior para a vida do empresário, que ele vai tocar no coração. Deus tem me dito isso. Agora, não vamos pensar que é ilusão. Deus não é mágica. É tempo de Deus, não é no nosso Cronos, é no Kairos, é no tempo de Deus. Vamos
investir, vamos semear, mas com maturidade, sem pensar em ter para ser. Nós não estamos aqui querendo ter para ser, nós estamos aqui querendo ser para ter. E o primeiro passo é ser um semeador. Tudo que Deus falar no teu coração, amado, faça. Se você pode hoje semear 100, não semeie 90. Se você pode semear 1000, não semeie 50. Se você pode semear 2000, não semeie 500. Semeie o melhor que você pode fazer hoje. Amém? Você que está pela internet, faça isso. Depois dê um print de tela e mande seu testemunho para mim. Amém?